Olá, oitavo ano. Vamos começar a nossa aula. Mais uma aula remota. Hoje vamos para a nossa 22ª semana. É isso. Lembrando das atividades, quem tiver com dificuldade de fazer atividade, entra no privado, conversa, tá certo que eu reenvio, tá bom? E para essa semana a gente vai falar um pouco sobre a Idade do Ouro no Brasil e algumas revoltas coloniais, né? Aí eu trago uma imagem, né, que é de Vila Rica, a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, foi o principal centro da colônia durante a Idade do Ouro no Brasil. Né? Falar da Idade do Ouro, a gente sempre vai lembrar de Vila Rica, que foi o centro de onde foi achado o ouro no Brasil, né? Maior quantidade. Né? E aí, a gente vai começar por essa imagem, né? De Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, obra de Teodoro Braga. A Anhanguera foi um dos principais bandeirantes paulistas a descobrir as minas de ouro no interior do país. Aí a gente vai entender o que eram os bandeirantes agora. Bandeirantes indígenas. Os bandeirantes são associados ao heróico alargamento das fronteiras no Brasil. Porém, isso é uma visão que deve ser questionada. Né? Os bandeirantes foi quem invadiu o interior do Brasil em busca de ouro. Né? Até então a gente tinha todas as cidades, povoamentos, as vilas, sempre na costa do continente, né? Sempre na região do Agreste, na região praieira, né? Perto do oceano. Então, o Portugal precisava adentrar mais o Brasil, principalmente em busca de ouro, né? Eles atuavam como braço armado, perseguindo tribos indígenas para escravizá-las, atacando quilombos, perseguindo escravos fugitivos e explorando o interior do Brasil em busca de riquezas. Né? Provavelmente os nativos já estavam fugindo aí do litoral para o interior. Então, os bandeirantes também começaram a perseguir e matar, dizimar esses indígenas, esses nativos, como também os quilombos que eles iam achando, né? O que eram os quilombos, professor? Quilombos era o lugar de escravos refugiados. Né? Eles se reuniam nos quilombos. Os bandeirantes se confrontaram muitas vezes com os povos indígenas, principalmente os povos organizados nos agrupamentos jesuítas chamados de missões. As missões se organizaram inicialmente nas proximidades de São Paulo, mas, como consequência dos ataques bandeirantes, acabaram se desenvolvendo no sul do país e na região do atual Uruguai. Vamos lá. Aí eu trago outra imagem, né? Lavagem do ouro, a gente vê várias pessoas no rio lavando ouro e tal. E ouro, exploração e controle português. Com a descoberta do ouro e pedras preciosas, muitas pessoas se dirigiram à região mineradora para explorar as novas riquezas, que vinham tanto de outras regiões da colônia como da metrópole. Para controlar a exploração do ouro, a coroa portuguesa dividiu as jazidas em lotes, chamadas de datas. Teriam direito a uma data apenas os senhores proprietários de ao menos 12 escravos. Então não era qualquer pessoa que a coroa portuguesa destinava a explorar esse ouro. A coroa também passou a exercer rígido controle fiscal sobre a região mineradora, cobrando impostos muito altos por vista, né, com a captação e o quinto, e exigindo que todo o ouro fosse levado às casas de fundição controladas por ela. Quer dizer, todo o ouro que fosse encontrado nas terras brasileiras, né, tinha que passar por essa casa de fundição, que era a forma de pagar o imposto desse ouro extraído na terra do Brasil. Para ampliar o controle na região e nos caminhos que davam acesso às minas, a metrópole dividiu os territórios de capitanias de São Paulo, criando a capitania de Minas Gerais. Né? Ouro e revolta. Aí aqui tem a imagem encomendada por um forasteiro, né? Em 1745. Como agradecimento por ter sobrevivido a um ataque paulista durante a Guerra dos Emboabas. Né? Ouro e revoltas, né? Então o ouro vai trazer muita ganância e vai trazer muita revolta, principalmente da colônia. Os paulistas, descobridores das riquezas do interior da colônia, buscaram manter exclusivamente sobre a região mineradora, gerando tensões e conflitos. Outro ponto. Além da exploração direta das riquezas, os tropeiros paulistas mantinham próspero comércio e abasteciam a região mineradora.
A situação provocada pelos paulistas culminou em um conflito armado, que ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas, né? Termo relativo à forma pejorativa com que os paulistas chamavam os forasteiros, né? Pessoas de fora que vinham explorar o ouro, roubar. O ouro da região das Minas ainda gerou outro conflito. Esse já em 1720 eclodiu um levante em Vila Rica, né? Liderado pelo tropeiro Felipe dos Santos, contra a cobrança do quinto, que era aquela cobrança que eles tinham que pagar a coroa portuguesa, né? O movimento foi rapidamente reprimido pelas tropas da metrópole e seu líder morto e esquartejado. A Sociedade Ouro, a gente tem aí a fachada da igreja de São Francisco, né? Essa aqui em Ouro Preto, Minas Gerais. Sociedade do Ouro. A sociedade mineira era mais complexa do que a sociedade açucareira. Além de escravos negros e senhores, né, que a gente estudou nas aulas passadas, haviam os pobres livres, pequenos artesãos, pequenos proprietários e comerciantes, profissionais liberais, dentre outros. Então era uma sociedade mais dinâmica, né? Tinha mais camadas sociais. A sociedade mineira também permitia ampla mobilidade social e rápido enriquecimento. Até mesmo escravos podiam comprar sua alforria. Assim, chegavam a ser pequenos proprietários ou comerciantes. A vida na nova sociedade mineira era essencialmente urbana, né? Principalmente com a vila crescendo cada vez mais, com grandes contrastes sociais entre um pequeno grupo de grandes senhores ostentando luxos e riquezas, e a grande maioria da população era pobre, né? Ou escravo liberto, feito a gente viu. Devido à grande produção de riqueza, os preços de escravo e gêneros de subsistência nas vilas mineiras eram extremamente altos, né? Agravando ainda essa desigualdade social. Os grandes senhores tinham extremo poder, sendo ao mesmo tempo figuras paternalistas, protegendo as famílias e agregados, e autoritários em suas propriedades e na política, principalmente. Em meio à descoberta de novas jazidas e esgotamento de antigas, muitas vilas chegaram ao apogeu e ao abandono rapidamente, marcando também a sociedade do período. Espero que vocês estejam gostando aí da aula. Lembrando, qualquer dúvida, chama no privado, tá certo? Aí a gente vai falar um pouco sobre o ouro, a religião e a arte, né? Aí a gente tem a telha da capela major da igreja Nossa Senhora do Pilar, né, em Ouro Preto. Essa foto é de 2001. Devido a escândalos de contrabando envolvendo ordens religiosas, a presença dessas instituições em Minas Gerais foi proibida pela coroa, né? Por conta disso, a organização religiosa na região abandonou, concentrando-se em uma série de irmandades e confrarias. Permanecer a uma irmandade ou confraria era algo importante dentro da dinâmica social mineira, pois garantia ao indivíduo status e auxílio em caso de necessidade. Quer dizer, para você fazer parte socialmente, você tinha que participar dessas confrarias, né? Mesmo as classes mais pobres e escravos libertos se organizavam desta forma, garantindo inclusive a formação profissional pelo ensino de ofícios diversos. Ofícios costureiro, alfaiate, né? Sapateiro. Então, o ofício era saber fazer algo, ter uma profissão. No contexto da disputa entre as irmandades pela construção de igrejas belas e ricamente ordenadas, é que se desenvolveu o Barroco Mineiro, que é um estilo, né? Tendo dois grandes expoentes, que foi Antino Francisco Lisboa, o Aleijadinho, muito famoso, e Manuel da Costa Ataíde, mestre Ataíde. Vamos lá? Transformações da colônia. E aí a gente tem essa imagem de tropeiro, né? Para atender a demanda criada pela região mineradora, o comércio interno da colônia se desenvolveu amplamente, quer dizer, cresceu muito. Além da produção de alimentos e de gêneros, o consumo das cidades mineiras levou ao desenvolvimento de uma rede de transportes por mulas e o aumento das atividades portuárias, inclusive com a importação de artigos de luxo europeus destinados à elite mineira. Essa radical mudança da economia colonial, antes baseada na monocultura, né, da cana-de-açúcar, né, para a exploração do açúcar,
levou a região do Nordeste a perder importância, chegando até mesmo a motivar a mudança da capital, que saiu de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, com o declínio do açúcar, houve essa mudança, principalmente dos interesses regionais, né? Vai sair do Nordeste para o Sudeste. Como era essa economia portuguesa? Vamos lá? Com a riqueza vinda do Brasil, a coroa portuguesa empreendeu grandes obras para ostentar sua riqueza. Assim, a corte ficou entre ao consumo supérfluo de artigos de luxo. Portugal tinha uma grande dependência econômica da Inglaterra, importando quase tudo, né? Quase tudo que vinha tanto para Portugal quanto para o Brasil vinha da Inglaterra. Ao invés de incentivar a produção interna, essa dependência ficou ainda maior com a assinatura do Tratado de Panos e Vinhos, né, de 1703. Na colônia, intensificava-se a fiscalização e o controle sobre a região das minas, para evitar o contrabando e o extravio de ouro e pedras preciosas. Então, a coroa portuguesa fiscalizava muito bem a mão de ferro, né, para não ser roubada, vamos pensar assim. A quantidade de tropas portuguesas eram cada vez maior e a entrada nas regiões mineradoras cada vez mais restrita e controlada pela coroa portuguesa. A carga de tributos sobre os colonos também aumentavam cada vez mais e os preços, principalmente dos escravos, eram muito altos, né, principalmente nessa região, o que gerava constante insatisfação dos colonos. Inconfidência mineira, né? A gente tem aí duas imagens, essa de baixo, a gente tem a bandeira proposta pelos Inconfidentes para a nova República de Minas. E o que foi a Inconfidência Mineira? Vou ler bem rapidinho, porque a gente já teve uma aula sobre isso. No final do século XVIII, a diminuição da quantidade de minérios e pedras extraídas nas minas contrastava com os pesados impostos exigidos pela coroa, como a derrama, né? Assim como muitos proprietários tinham dívidas altas com a coroa, a metrópole ameaçava executar as dívidas, confiscando os bens pessoais dos devedores. Nesse ambiente, as ideias ilustradas trazidas pelos filhos, quando a gente diz ilustradas seria do iluminismo, né? Pelos filhos de famílias ricas que haviam estudado na Europa, levavam a trama da conspiração pela independência política de Minas. Então já queria essa independência, né? Entre os principais líderes do movimento estavam os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e os militares Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, que é o mais famoso, né? As principais propostas do movimento eram a independência de Minas, a instituição de uma república, o perdão de todas as dívidas, né? O desenvolvimento da manufatura e a libertação dos escravos, ponto que nem todos concordavam, pois muitos possuíam. Então ninguém queria também abrir mão dessa mão de obra, dessa mão de obra de escravo, no caso. Aqui a gente tem a imagem de Tiradentes, esquartejado, né, depois que foi preso, foi denunciado aí por um colega também confidente, tá bom? Outras conspirações aí. Além do episódio em Minas, outras conspirações também se formaram ao final do século XIX na colônia. No Rio, a gente vai ter, em 1794, membros da Sociedade Literária do Rio já foram acusados de conspirar contra a coroa. A entidade reúne homens voltados aos estudos das ciências e obras políticas, sendo, portanto, fortemente influenciados pelas ideias iluministas, feito foi na Inconfidência Mineira. Seus membros acabaram presos por 3 anos. A gente viu na Bahia também outro movimento, não é isso?